Olá, crianças! Como vocês estão? Que saudade, né, das nossas aulas. Mas por enquanto a gente tem que ficar assim, separados, mas é por pouco tempo. A gente tem que se cuidar, lavar a mãozinha, usar o álcool gel para se proteger da doença, né? Mas agora nós vamos compartilhar uma lição da Palavra de Deus. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus e nós vamos compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. Mas antes disso nós vamos orar. Então eu vou pedir para você, onde estiver, fechar os olhinhos, abaixar a cabeça, pensando em Deus, e no final diz amém, isso mesmo. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor tem um plano em nossas vidas. Abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês viram essa caixa aqui que eu trouxe? Essa caixa aqui tem uma coisa aqui dentro que tem a ver com a lição da Palavra de Deus, que nós vamos aprender hoje. Essa caixa é a caixa do mistério. Vocês estão vendo quantos pontinhos de interrogação tem aqui? O que será que tem aqui dentro? O que vocês acham? Será que tem uma minhoca? Eca! Será que tem uma barata? Não, se for barata eu vou gritar. O que será que tem aqui dentro? Vamos ver? Posso pegar? Vou pegar. O que vocês acham que tem aqui? Tarararã, 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 tarararã. E que isso? Um copo com água. Então isso tem a ver com a nossa lição que nós vamos aprender da Palavra de Deus. Água. Por que será? O que será? A tia vai abrir a Bíblia lá em João, o Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Eu vou ler, presta bem atenção, tá? Diz assim: E no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o que nós vimos aqui? O que aconteceu? A cidade de Caná estava assim um alvoroço. Estava um alvoroço muito grande. Era um burburinho, uma falação, porque ia acontecer algo muito especial. Bodas. Sabe o que é bodas? Um casamento. E a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos foram convidados para esse casamento. Então era uma agitação só, imagina, arrumando a noiva, a família da noiva arrumando tudo, né? Toda aquela comida
comida, bebida, roupa. E o casamento naquela cidade, naquela época, não era igual hoje em dia, não. Era uma festança, durava dias. E na festa não podia faltar uma coisa, que era o vinho. O vinho era o sinônimo, era a mesma coisa, significava para eles alegria. E os discípulos, eles estavam com Jesus. Eles tinham acabado, pouco tempo, eles estavam caminhando com Jesus. Eles haviam conhecido Jesus, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Senhor. Jesus tinha se revelado aos discípulos como o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o mundo dos pecados. O que é pecado mesmo? Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos, sentimos ou fazemos que desagrada ao coração de Deus. E a Bíblia diz, lá em Romanos 3:23, que todos nós pecamos, estamos separados da glória de Deus. Então, Jesus Cristo veio para que todas as pessoas pudessem se reconciliar com Deus, se chegar a Deus. Lá em João 14:6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. E os discípulos tinham acabado de aprender isso, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o único caminho que conduzia até Deus, que Jesus era o único que podia perdoar os pecados. E os discípulos, eles estavam andando com Jesus, estavam muito felizes em saber que eles poderiam agora ter comunhão novamente com Deus. Então, eles foram convidados. Foi Jesus, os discípulos, a mãe de Jesus, todo mundo foi convidado para aquele casamento. E na porta, quando eles chegavam lá, tinham umas talhas com água. Talhas são esses vasos aqui, ó. Tá dando para ver? Esses vasos. Por quê? Os judeus, eles usavam para lavar as mãos, lavar os pés, já que naquela época eles andavam muito a pé. Então, tinha essas talhas cheias de água que eles usavam para se lavar. E no meio da festa tava aquela alegria, né? Muita música, muita comida. Só que de repente aconteceu um problema. Um problema muito grave e muito chato. Acabou o vinho no meio da festa e não tinha onde comprar. Imagina só, você vai numa festa e acaba o refrigerante. Como que fica o dono da festa? Triste, chateado, sem graça. Por quê? O que ele ia dizer para aqueles montes de convidados que estavam lá festejando que não tinha mais o vinho naquela festa? Aí, sabe o que aconteceu? A mãe de Jesus, ela foi falar com ele, que tinha acabado o vinho. Por que ela foi falar com Jesus? Porque ela queria ajudar e ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa para poder ajudar. Mas Jesus falou com ela: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, a mãe de Jesus falou assim para aqueles empregados que estavam lá servindo, né? Como se fosse hoje em dia os garçons, né? O mestre-sala era quem coordenava tudo, quem ficava olhando se os convidados estavam sendo servidos bem. Então a mãe de Jesus, Maria, falou assim: fazei tudo que ele vos disser. Aí Jesus falou assim:
encham de água todas essas talhas. Aqui, ó, todos esses vasos de pedra que chamava talha. Encha tudo de água. E eles obedeceram. Na mesma hora eles obedeceram e colocaram o quê? Colocaram água. E daí, o que será que aconteceu? Quando o mestre Sala, que era quem coordenava, quem tomava conta da festa, se estava dando tudo certo, se estava tudo ok, quando ele foi experimentar aquela água, Jesus tinha transformado aquela água em vinho. Então toda aquela preocupação, toda aquela tristeza, todo aquele problema, Jesus acabou resolvendo, ele resolveu aquele problema. E a Bíblia diz que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Ele transformou água em vinho. E o que nós podemos aprender com isso? Jesus, ele é o Filho de Deus, do Deus vivo, e ele é capaz de resolver qualquer problema. Então você, criança, se você estiver com qualquer problema, você pode pedir ajuda para o Senhor Jesus. Basta você orar, você falar com Jesus, você pedir ajuda, porque assim como ele ajudou e transformou aquela água em vinho, resolveu o problema que tinha acontecido lá naquele casamento em Caná, ele também pode resolver qualquer problema hoje na sua vida, seja qual for o problema. E se você ainda não fez o encontro com Cristo, se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Crer em Jesus e falar: Jesus, vem morar no meu coração. Eu quero que o Senhor seja o Senhor, o dono da minha vida, e me ajude com todos os meus problemas. Amém? Então Deus abençoe, tá bom? Procure falar com Deus nesses dias que você está em casa, orar, ler a Bíblia, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Deus fala conosco através da Bíblia e nós falamos com Ele através da oração. Deus te abençoe. Um beijo.